Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha. Com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, semana de Copa do Brasil. Tem time que não tem pausa, irmão. Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Alguns ficaram pelo caminho na Sul-Americana e na Libertadores, no caso de Grêmio Internacional. Mas aí começa a semana, Copa do Brasil. Tem times que deram adeus à Libertadores e deram adeus já à Copa do Brasil anteriormente. Mas tem times que deram adeus à Sul-Americana, mas continuam na Copa do Brasil. E tem times que continuam na Sul-Americana, continuam na Libertadores e também estão na Copa do Brasil. O negócio vai, afunilando. Agora é para começar realmente. Agora não. Já foi quando retornou a Sul-Americana. Realmente ver quem tem garrafa para vender. Para ver realmente quem tem elenco, que vai precisar de elenco. Não dá para manter essa batida. Domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, se não tiver elenco. Não basta só ter um bom time. E nesta semana de 27, 28 e 29 de julho de 2021, teremos a primeira partida, né? Primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise prévia, aquela pré-rodada, jogo a jogo, rapidamente, para não ficar nada muito longo e também não ficar nada muito chato. Até porque eu tenho a plena convicção que eu falo demais, que eu tinha que encurtar os meus vídeos. Mas é uma maneira que eu tenho, tá? Para mim vai ficar muito estranho se eu reduzir muito a minha ideia. Se eu diminuir muito o que eu tenho que falar, diminuir muito a minha ideia, eu não vou passar o meu pensamento. Tem gente que consegue deixar pequenininho, mas mesmo assim fica faltando alguma coisa. E eu tento não falar nada, eu tento deixar muito claro o meu pensamento. Aí eu acabo tendo um pouquinho mais de tempo, mas de vez em quando eu juro que eu tento ser mais conciso e fazer uns vídeos menores. Então, vamos lá para a nossa pré-rodada dessa primeira partida da Copa do Brasil de 2021, oitava de final. Então eu já venho aqui pedindo a você, meu amigo torcedor que acompanha o canal, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, o grupo do time é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E o grupo também, você não fala o que você quiser, ofende quem você quer e fica por isso mesmo. Não é para isso. Se começar a ofender, perder a distribuidora, perder a linha, sair do padrão, é retirado do grupo. Ninguém é obrigado a ficar recebendo ofensa de ninguém. A gente sabe que vai ter discussões. Discussão é normal. Discordar de um ponto de vista é completamente normal. O que a gente não vai aceitar são ofensas muito graves. De vez em quando um bate-boca, um negócio, uma discussão, tudo dentro do normal. A gente está falando de ofensa, que tem gente que exagera, tá? Então, sem exagero. E se você quiser ajudar o canal a crescer também, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, através das nossas lives, quando estiver fazendo as nossas lives. E você também pode ajudar quando a gente, aqui embaixo, de azul, você pode se tornar membro do canal. Então vamos lá, galera. Vamos lá para os jogos, para os 8 jogos que teremos nessas oitavas de final. Teremos terça-feira Criciúma e Fluminense e Vitória e Grêmio. Amanhã, quarta-feira, dia 28, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, os Atléticos se enfrentando, Santos e Juazeirense, São Paulo e Vasco da Gama e Atlético Mineiro e Bahia. E na quinta-feira, Fortaleza e CRB
e Flamengo e ABC. Então vamos lá. Bom, temos aqui times Série C, Série B e Série A, né? Temos times que estão muito bem na tabela, nos seus respectivos campeonatos, e tem times que estão muito mal na tabela nos seus respectivos campeonatos. Então vamos lá. Primeiro jogo, Criciúma e Fluminense. Bom, na minha visão, o favorito é o Fluminense, né? O Fluminense é o favorito. O Criciúma está na Série C do Campeonato Brasileiro. Queria até ver aqui qual é a classificação, mas não está aparecendo aqui a classificação da Série C. Uma pena, eu queria ver, mas não está aparecendo. Vou até dar uma olhada aqui para ver se aparece alguma coisa. Série C, classificação. Deixa eu ver aqui se aparece. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui de classificação, porque infelizmente eu botei num site aqui que não tem a classificação nesse momento. Deixa eu ver. Não, aqui foi Série C do Campeonato Carioca que eu botei aqui errado. É Série C do Campeonato Brasileiro. Série C, classificação. Deixa eu ver aqui. Classificação da Série C, que é por grupos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É por grupos, grupo A, grupo B, grupo A e grupo B. Bom, o Criciúma no grupo B é o terceiro colocado com 17 pontos. 17 pontos. Bom, não tá mal na Série C o Criciúma. Já o Fluminense tá na Série A, né? Está na Série A. Na classificação do Brasileirão, queria dar uma olhada aqui na classificação do Brasileirão, mas não tá entrando, rapaz. O Fluminense acho que está em 10º lugar, 8º lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui no Fluminense, na classificação aqui, deixa eu botar. Tá difícil de abrir, cara. Tá difícil o computador aqui. O negócio tá feia a coisa. Muito feia a coisa. Tá muito lenta a minha internet aqui, rapaz. Que coisa medonha. Rapaz, deixa eu ver. Aqui. Fluminense é o 11º com 17 pontos. Bom, o Fluminense já teve melhor no Campeonato Brasileiro. Agora já está na segunda página da tabela, mas o Fluminense é o favorito. Primeiro jogo, mando de campo do Criciúma. Poderemos ter surpresas? Poderemos. Temos o CRB aí, que eliminou o Palmeiras. Temos o ABC nas oitavas de final, o Juazeirense enfrentando o Santos. Então temos realmente algumas surpresas. E o Criciúma pode aprontar para cima do Fluminense. Para isso, o Criciúma tem que manter a esperança de classificação para o segundo jogo. Eliminar o segundo jogo não tem como, vai ter de qualquer maneira. Então, o Criciúma tem que chegar para esse jogo contra o Fluminense, que é mano de campo do Fluminense, com condições matemáticas e futebolística, lógico, de classificação. Mas mesmo assim, mesmo jogando fora de casa, eu aposto no Fluminense, mesmo fora de casa nesse primeiro jogo. Mas não vai ser surpresa se o Criciúma aprontar, de repente até empatar. Isso pode acontecer, não é nada demais, até porque o Fluminense dá muito oscilada. Vitória e Grêmio. Vitória na Série B, na parte de baixo da tabela. E o Grêmio na parte de baixo da tabela. Os dois times mal. Série A e Série B. Bom,
Até onde é interessante para Vitória e Grêmio ficar dividindo o seu time com a Copa do Brasil, já que tem o Campeonato Brasileiro e tem que fazer ponto, porque senão o Vitória cai para a Série C e o Grêmio para a Série B. Ah, Magalhães, ainda falta muito campeonato. Bom, é apenas um aviso, né? Uma palavra. Vitória e Grêmio, sinceramente, irmão, qualquer coisa. Para mim, esse Vitória e Grêmio, tanto na Bahia quanto no Rio Grande do Sul, não tem favorito. Para mim, meio a meio em qualquer lugar. Porque os dois estão mal, o futebol dos dois é fraco. Então, irmão, não tenho a menor ideia. Para esse jogo, mando de campo do Vitória, bicho, meio a meio. Meio a meio. Se o primeiro jogo fosse no Sul, eu ia falar a mesma coisa, meio a meio. Então, irmão, e eu espero sinceramente que esse jogo não seja chato, né? Espero sinceramente que esse jogo não seja chato. Mas tem tudo para ser chato. Tudo. Acredito que o Grêmio vai jogar pelo empate. Vão ter que se acostumar. Então, irmão, Vitória e Grêmio, para mim, sem favorito. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Bom, dois times de Série A. Né? Dois times de Série A. O Atlético Paranaense hoje está lá na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense está no meio da tabela, está ali na 8ª colocação com 18 pontos. A diferença do Atlético Goianiense para o Atlético Paranaense são 5 pontos de diferença, apesar do Atlético Paranaense ter um jogo a menos, mas hoje são 5 pontos de diferença, então não é a diferença tão grande assim. O Atlético Goianiense, a última partida, ganhou do Santos fora de casa de 1-0, o Atlético Paranaense ganhou em casa do Internacional. Um jogo parelho, difícil para os dois lados, mas para mim, o Atlético Paranaense é favorito. Jogando em casa, Atlético Paranaense é favorito. E para mim, o Atlético Paranaense jogando fora de casa também tem um certo favoritismo. Então vão me perguntar, Magalhães, quem é o favorito para a classificação? Para mim, o favorito para a classificação é o Atlético Paranaense. O favorito para o primeiro jogo, o Atlético Paranaense, por estar jogando em casa e por ter mais time. E para o segundo jogo, dependendo do que aconteça no primeiro, o Atlético Paranaense também vai ser favorito. Agora, vai depender muito do primeiro jogo. Então, para mim, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, favorito para a classificação, Atlético Paranaense. Vocês vão perguntar, e Criciúma e Fluminense? Para mim, favorito para a classificação, Fluminense. Vitória e Grêmio, para mim não tem favorito. Para mim pode classificar qualquer um dos dois. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, para mim favorito a classificação, Atlético Paranaense. Favorito para o primeiro jogo, Atlético Paranaense. E para o segundo jogo, vai depender do resultado do primeiro. Tá? Vai depender do resultado do primeiro. Supomos, se o Atlético Paranaense ganhar, vai ser o favorito. Se o Atlético Goianiense ganhar, dependendo do resultado, aí o Atlético Paranaense pode não ser o favorito. Mas a não ser que aconteça um placar muito elástico. Aconteça mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo e São Paulo. Que o Flamengo em 20 minutos meteu 5 gols. Pode acontecer? Pode. Mas acho muito pouco provável. Mas pode acontecer. Mas, para mim, o Atlético Paranaense é favorito perante o Atlético Goianiense, é mais time. E está jogando mais. Apesar do Atlético Goianiense vir fazendo uma grande campanha dentro da possibilidade do Dragão. Está fazendo uma grande campanha ali na 8ª colocação do Brasileirão. Santos e Juazeirense. Surpresa do Juazeirense? Magalhães, o Atlético Goianiense não é surpresa? Não, para mim não é surpresa. O Vitória, pelo futebol que vem apresentando, foi surpresa. O Criciúma, chegar às 8ª de final, também foi surpresa. Essa é a verdade, está na Série C. O Vitória, pelo futebol que vem apresentando, é surpresa, mas a partida que fez com o Internacional o credenciou, e por isso eu não coloco o Vitória como não sendo favorito, porque ele eliminou um outro gaúcho. O Atlético Goianiense não, para mim não é surpresa. Tá? O Atlético Goianiense para mim não é surpresa. Agora, o Juazeirense, lá da Bahia, é surpresa. É surpresa.
Mas, para mim, o Santos é o favorito. O Santos é favorito em casa, fora de casa e para se classificar. É óbvio. Mas vai ter que jogar bola. O Juazeirense vai jogar para levar a partida para Bahia. Então, vai se trancar, vai jogar no contra-ataque. Pega o Juazeirense, tem que pegar o jogo do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Ver o que o Atlético Goianiense fez. Tomou no sufoco, mas ganhou de 1-0. Se o Juazeirense faz 1-0 e levar para casa, pode passar para as quartas de final. Seria histórico. Mas o favorito é o Santos. Mas eu não vejo nenhum jogo até agora que tenha um favoritaço. Tá? Até agora não vi nenhum jogo que tenha um favoritaço. Ou tenha um favoritismo muito grande, uma diferença muito grande. Lógico, tem uma diferença de Fluminense para Criciúma. Tem. Mas pelo futebol que de vez em quando o Fluminense apresenta, eu não vejo essa distância tão grande. Eu vejo uma distância menor. Então, para mim, o que pode ter uma diferença um pouco maior, na minha visão, eu acho muito parecido Fluminense, Criciúma e Santos e Juazeirense. Grêmio e Vitória, para mim, não tem diferença. E Atlético Paranaense, Atlético Paranaense é favorito, mas a diferença é pequena. Então, para mim, Santos, nesse primeiro jogo. São Paulo e Vasco da Gama. Bom, tem que ver como que o São Paulo vai juntar os cascos. Porque depois de tomar na cipuada de 5, né? Só que o São Paulo tem que tentar esquecer o que aconteceu no jogo contra o Flamengo depois do empate. Tem que lembrar do que aconteceu antes. Enquanto o São Paulo estava 1-0, tem que lembrar daquilo. Se o São Paulo lembrar daquilo, ele jogando em casa contra o Vasco da Gama, apesar do Vasco da Gama ter se empolgado agora com o Lisca, o São Paulo é favorito. O São Paulo tem mais time que o Vasco da Gama. O São Paulo é favorito na minha visão, né? Tem mais time, tem mais elenco, mas a gente está falando de duas camisas pesadas. É um time de Série A contra um time de Série B. Empolgado. O Vasco, acredito eu, e até o Lisca, que é muito malandro, ele vai tentar mexer com os brios e provocar os paulistas. Vai provocar com o último placar de 5-0. Lógico. Será que ele vai entrar para provocar, para botar a provocação? Mas os jogadores do São Paulo estão à flor da pele por causa da goleada. Então, talvez, picotando o jogo, travando o jogo, irritando um pouco, o Vasco traz o jogo aqui para o Rio com possibilidade de classificação. Para mim, o favorito à classificação é o São Paulo. Tá? Para esse jogo, em casa, jogando em casa, apesar de ter tomado um saco do Flamengo, o favorito para mim é o São Paulo. Tá? Mas eu já vi o Vasco da Gama aprontar. Tá? O Vasco da Gama está decepcionando a sua torcida há muito tempo, tá. Mas o Vasco da Gama não foi à toa. Eu também concordo com o Lisca, que o Lisca não aceitou o Botafogo e aceitou o Vasco. Eu também acho o Vasco com possibilidades maiores do que o Botafogo. E, além do mais, o Vasco está na Copa do Brasil, né? Então, acho que até por isso o Lisca aceitou pegar o Vasco. É um jogo difícil para os dois lados, mas para mim o São Paulo é favorito. Para mim o São Paulo é favorito, mas eu não vou ficar surpreso se o Vasco da Gama aprontar. Esse é um jogo que eu digo que o time que não é favorito para se classificar pode aprontar e aprontar muito. Essa, na minha visão, é o Vasco da Gama. O Atlético Goianiense, eu não falo nem que é aprontar, porque para mim o jogo é bem parelho, tá? O Atlético Paranaense tem favorito, mas o Atlético Goianiense tá bem parelho. O Vasco não. Para mim o Vasco pode aprontar, porque o Vasco tá um desnível. São Paulo, apesar do São Paulo estar na zona de rebaixamento, tá? Na Série A, mas tem mais qualidade que o Vasco, tá? Essa é a verdade. Não pode se apegar porque está na zona de rebaixamento, porque o São Paulo está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e passou para as quartas de final na Libertadores. Então, e é mata-mata, né? Então, São Paulo e Vasco da Gama, para mim, São Paulo. Mas é um jogo que a gente pode ter surpresas, o Vasco da Gama pode aprontar. Atlético Mineiro e Bahia. Não vou ficar em cima do muro. Para mim, Atlético Mineiro é candidato à classificação. Tem mais time,
tem mais elenco, tá jogando mais bola e vive um melhor momento. O treinador é melhor do que o do Bahia, ou seja, tudo é favorável ao Atlético Mineiro. Além do mais, está jogando em casa. Tá? Agora, o Bahia pode aprontar? Bom, se eu olhar só para os jogadores, essa é a minha opinião. Se eu olhar só para os jogadores do Bahia, eu digo, o Bahia pode aprontar para o Atlético Mineiro, sim. Pode. Agora, se eu olho para o banco de reserva e eu vejo que o treinador do Bahia é o Dado, eu digo, não tenho tanta certeza assim, acho que não pode aprontar. Estou sendo bem direto. Bem direto. Atlético Mineiro e Bahia se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro na última rodada. O Atlético Mineiro ganhou de 3-0. Primeiro tempo bem parelho. Segundo tempo, tomou um gol, o Dado fez um monte de cagada, substituiu mal, tomou mais 2. E o Bahia não tem variação tática. Acredito que o Bahia vá do mesmo jeito. Acredito não. O treinador falou isso, até porque eu acho que ele não tem muita capacidade de mudar muito o Bahia. O que ele vai fazer é meter 4 atrás, ou de repente até 3 zagueiros, fazer uma linha de 5, uma linha de 3, uma linha de 2, uma linha de 5, uma linha de 4, uma linha de 1. Que eu acho que o mais provável que ele vai fazer. Acredito que ele faça isso. Que ele faça uma linha de 4, uma linha de 5, com 3 volantes, o Rodriguinho vindo marcar a lateral e o Rossi vindo marcar a lateral e o Gilberto. Muito parecido com o que foi o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Para tentar levar um resultado que consiga a classificação em casa. Já teve a mudança do mando de campo. O Bahia não vai jogar em Pituaçu, vai jogar de repente outro estado, sei lá, no estado de Feira de Santana, sei lá. Vai jogar em outro lugar. Mas essa primeira partida, para mim, Atlético Mineiro é favorito. Eu vou falar, Atlético Mineiro para mim também é o favorito para classificar. Mas o Bahia pode aprontar, e vou deixar bem claro. O Bahia pode aprontar? Pode. O Bahia pode surpreender o Atlético Mineiro lá? Pode. E vou repetir a minha opinião. Se eu olhar só para os jogadores, só para o time, eu digo que o Bahia tem condições de aprontar em cima do Atlético Mineiro. E até se classificar. Agora, quando eu olho para o banco de reservas e eu vejo o treinador e vejo as táticas que o Bahia tem, que é quase nenhuma, aí eu já começo a não acreditar tanto que o Bahia pode aprontar. E tem um outro detalhe. Eu li, escrito, acho que foi no WhatsApp, um torcedor do Bahia dizendo que é obrigação do Bahia ganhar do Atlético Mineiro. Pô, tá de sacanagem. Obrigação do Bahia ganhar do Atlético Mineiro lá? Irmão, nenhum time aqui no Brasil tem obrigação de ganhar do Atlético Mineiro lá, irmão. Nenhum. Nem o mais arrogante dos torcedores, que, na minha visão, tá se tornando meio arrogante, que é a torcida do Flamengo, que fica cobrando algumas coisas ao time de vez em quando, muito além do que o time pode dar. O time do Flamengo é bom? É. Mas de vez em quando a torcida cobra além. Fala um monte de merda, fala que é vergonha, algumas derrotas. Tá arrotando demais. Nem o Flamengo, nem a torcida do Flamengo, que eu tô falando aqui, que de vez em quando é muito chata com isso, acha que é melhor que todo mundo, tem que ganhar de todo mundo e sempre de goleada. Nem o Flamengo pode dizer que tem obrigação de ganhar do Atlético Mineiro lá. Ninguém. Palmeiras também não. Ninguém. Muito menos o Bahia. Eu não estou falando muito menos aqui para menosprezar. Mas olha o momento do Bahia. Olha o futebol que o Bahia vem apresentando. Olha a tática que o treinador coloca no Bahia. Olha as mudanças que ele faz. Sei que tem torcedor que está defendendo o Dado, dizendo que ele não tem elenco. Tá de sacanagem. Na minha visão, ele não tem a capacidade. Ponto. Deu. Quer dizer, ele não tem capacidade. Ele tem capacidade. Deixa eu me explicar.
Para mim, o Dado é um treinador capaz. Mas ele não é capaz à altura do Bahia. Ele não é capaz, nesse momento, de fazer o que o Bahia precisa. O que o Bahia precisa? De um cara que crie situações diferentes no Bahia, que movimente, que monte esquemas táticos, que faça o Bahia respirar outros ares taticamente. Para mim, ele não tem essa capacidade. Ele tem capacidade? Tem. Ele não é um burro com sorte. O Dado não é um burro com sorte. Mas pro Bahia, pro que o Bahia quer, para as pretensões do Bahia, ele não é capacitado. A não ser que o presidente do Bahia tenha na cabeça o seguinte: não, o Bahia vai brigar apenas para permanecer na Série A. Se a mentalidade do presidente for essa, aí ele está no lugar certo. Aí é o Dado. Mas se a mentalidade for sul-americana e principalmente Libertadores, o Dado não é o cara nesse momento. Tá? Então, Atlético Mineiro e Bahia, para mim, Atlético Mineiro. Fortaleza e CRB. Clássico nordestino, mas Fortaleza. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série A. Um dos melhores técnicos no momento. E não é por sorte, é por capacidade. O Fortaleza é um dos times que tem mais variação tática dentro do jogo. O Fortaleza tem mais variação tática, inclusive, do que o Atlético Mineiro. Tem mais variação tática do que o Palmeiras. Eu não vou falar Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense faz muita variação tática. Apesar de eu não gostar de algumas coisas que o Atlético Paranaense faz, o treinador faz, mas tem muita variação. O próprio Flamengo, que a gente tem que estar sempre citando, com o Renato Gaúcho, está tendo algumas variações, né, táticas. Com o Rogério Ceni também tinha, mas como o Renato chegou no momento, o Flamengo está ganhando de todo mundo e goleando, e a gente vê algumas variações, principalmente de marcação. De ataque, não. De ataque, o Flamengo continua do mesmo jeito, até porque não precisa mudar. Ofensivamente, o Flamengo não precisa mudar nada. Mas defensivamente, tinha que ter variação. E está tendo. Então, o Fortaleza hoje é um do time que tem mais variação, que joga um dos melhores de futebol no momento. Aí vai pegar o CRB. É um clássico nordestino. O CRB não está mal no Campeonato Brasileiro de Série C. Vem fazendo aí uma Série C. Desculpa. Série B. Vem ali, ganhou a última fora de casa do Sampaio Correia, de 3-2. CRB é o terceiro colocado da Série B. É o confronto do terceiro colocado da Série A contra o terceiro colocado da Série B. Jogo complicado para os dois, mas para mim, o Fortaleza é favorito. Para a primeira partida e para se classificar, tá? Para a primeira partida e para se classificar. Para a segunda partida vai depender muito da primeira, tá? Então o Fortaleza, para mim, é favorito. Pelo jogo em casa e para a classificação. Mas para o segundo jogo, o favoritismo vai depender muito do que aconteça no primeiro jogo, tá? Mas um jogo difícil para os dois lados. O CRB vai dificultar o Fortaleza, vai querer levar algum tipo de esperança para casa. Perder de 1-0 só, empatar. Então, Fortaleza tem que abrir o olho, é machinho. Tá num momento muito bom, mas o CRB também tá lá na Série B. Então, um jogo parelho, mas para mim, Fortaleza favorito. E para mim, o jogo que tem a maior diferença técnica é de Flamengo e ABC. Flamengo é favoritaço? Não, para mim não tem favoritaço. Mas a maior diferença técnica, para mim, é esse jogo, Flamengo e ABC. Principalmente que o ABC deu uma falta de sorte monstruosa de não pegar o Flamengo do Rogério Ceni. Vai falar, pá, Magalhães, você falou que não queria que o Ceni saísse? Não. O que eu disse, eu vou repetir aqui, é que
eu não queria o Renato. Eu vou repetir, eu não queria o Renato. Tá? Renato deu 2 não pro Flamengo, ficou lá moscando em cima do Flamengo. Porém, a impressão que se dá é que por algum motivo o Rogério Ceni perdeu realmente a mão do elenco. E o time não estava feliz. Isso dá para perceber. Dava para perceber. Antes do Rogério Ceni sair, dava para perceber que tinha alguma coisa errada entre o Rogério Ceni e os jogadores. Taticamente, o Rogério Ceni tentava fazer as suas coisas. Tinha alguns erros de substituição, alguns erros de leitura de jogo. Tinha. É uma questão de experiência também. O Renato tem muito mais que ele. Mas você viu que mudou, ou seja, tinha alguma coisa realmente errada. Então, se o ABC pegasse aquele Flamengo do Rogério Ceni, para mim a diferença seria menor. Lógico, ia ter uma diferença técnica, mas seria menor. Hoje, pelo que o Flamengo vem jogando e pelo que o Flamengo tem em mãos, a diferença é muito grande. Então, para mim, o Flamengo é favorito em casa e fora e favorito a classificação. Pode dar... O ABC pode surpreender? Pode, mas eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, o único jogo que pode ter zebra, a tal da zebra, é a do ABC. Pode acontecer? Pode. A gente já viu em outras edições acontecer isso. Tivemos o CRB tirando o Palmeiras. Que a princípio foi uma zebra, né? Mas não tem jeito. Você dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver rapidamente. Deve estar me perguntando, mas galera, tu tá vendo o quê? Pô, cara, o ABC é Série D, né, do Campeonato Brasileiro. O ABC é Série D do Campeonato Brasileiro. Vou até dar uma olhada aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, rápido. Vou dar uma olhada aqui pra ver o ABC. Acho que a Série D que eu fui procurar aqui na Série C é Série D. Bom, não deve estar mal, que eu tô vendo aqui o ABC perdeu pro Caucaia, né? Mas ganhou do Central, ganhou do Campinense, às vezes, ou seja, na Série D, deixa eu ver aqui, Série D, o ABC eu acho que não tá mal na Série D, não. Deixa eu até procurar aqui, ó, Série D, que liga Série D do Campeonato Brasileiro. Aqui dá uma olhada rapidamente. Série D. Deixa eu ver aqui. Grupo A. Grupo A2. Ó. No grupo A3, o ABC é o líder. Com 18 pontos. Com 18 pontos aí. 6 vitórias e 2 derrotas. E 8 jogos. Mas, amigo, não dá, né? Por mais que se tenha boa vontade, a diferença é muito grande entre Flamengo e ABC. Então, para mim, favorito o Flamengo. Então, essa foi a minha análise preliminar da Copa do Brasil da primeira partida. Um grande abraço e que vença o melhor. Fui!